Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou Bruno Vieira Amaral. Hoje vamos tentar perceber quem são ou como é que são as pessoas passivo-agressivas. Boa tarde, Eduardo. Vamos lá tentar perceber que espécie é esta de passivos agressivos. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Não é propriamente uma espécie, mas... Olha, mas apesar de tudo é um conjunto de pessoas que estão mais implantadas do que pode parecer um pouco por aí, nas empresas, nas instituições, nas nossas famílias, e que são pessoas que muitas vezes são aparentemente conciliadoras, têm muita dificuldade de assumir um conflito de uma forma aberta e clara, e que fazem esforços tremendos para não perderem a cabeça e, portanto, para se comporem nas mais diversas circunstâncias. Às vezes parecem meias aliadas em relação àquilo que está à discussão, noutra situação, e depois há alturas em que são de uma exigência absolutamente sufocante, às vezes são muito violentos naquilo que dizem ou no tom com que dizem. E, portanto, junto das pessoas que orbitam ali à volta deles, há de facto a noção de que convém não os hostilizar, porque se de alguma forma se sentem contrariados, ficam tão intimidantes que depois estragam tudo. Habitualmente dão a entender que vivem bem, com uma atmosfera de bem-estar, e depois, perante uma contrariedade, quando se sentem frustrados, são tomados por uma fúria, às vezes por um olhar de ódio que só ele mata, e nessas circunstâncias impõem medo mais do que qualquer outra coisa a quem vive com eles. Mas são pessoas que fogem aos conflitos ou que provocam conflitos, mas de uma forma retorcida, que não é declarada? De uma forma sempre retorcida. Eu acho que fogem porque muitas vezes esta gestão corrente de ter que fazer pontes, de ter que escutar, às vezes só escutar, às vezes de conciliar opiniões que, em algumas circunstâncias, não têm tantos pontos de contacto como poderia ser, faz com que eles fujam sistematicamente de uma atitude mais, empenhada, mais envolvida numa relação, e, portanto, mantêm sempre ali uma margenzinha de algum distanciamento. Mas depois, quando explodem movidos a fúria, e nessas circunstâncias nós percebemos que estas pessoas são, eu ia dizer, um bocadinho mais doentes do que pode parecer, e depois hesitei, mas na verdade são um bocadinho mais doentes do que pode parecer, porque têm ali um toque obsessivo, verdadeiramente implacável, que faz com que mastiquem, racionalizem, mas depois, quando se trata de pôr um afeto sincero, genuíno nas coisas e de pensar nelas como deve ser, são às vezes tão glaciais, tão frios, tão às vezes tão implacáveis, que são verdadeiramente assustadores por isso. Mas
os passivo-agressivos, quando alguma coisa lhes desagrada, arranjam forma de manifestar esse desagrado. Pode não ser uma forma aberta e franca de manifestar esse desagrado. Ora, começam logo por ser vítimas. Ou seja... Distinguem-se nisso, Eduardo, na vitimização? Sim, absoluto. Dão voltas e voltas e voltas e voltas, às vezes voltas, aliás, bem sinuosas, para que no final de tudo cheguem sempre à conclusão que a responsabilidade do que quer que seja que tenha acontecido jamais é deles. E, portanto, atribuem isso sempre a terceiros, e quando alguém lhes chama a atenção, nomeadamente da forma violenta com o que dizem, muitas vezes, porque as pessoas que vivem com eles descrevem-nos como se eles soubessem minuciosamente onde tocar para magoar, e para magoar às vezes humilhando, desqualificando de uma forma aberta, e portanto, nestas circunstâncias, eles são de facto muito assustadores, porque chegam até a ser um bocadinho perversos na maneira como lidam com os outros, porque nessas circunstâncias a experiência de culpa, olha, reconheço que estive mal, olha, reconheço que exagerei, nunca é nada que lhes assista, e portanto a culpa é sempre jogada para cima do outro interlocutor, e mais, e às vezes é vivida ou expressa como se no fundo fosse a outra pessoa que não é capaz de ter as características que de facto são eles que não têm. São pessoas muito hábeis a fazer aquilo que se costuma dizer, que é virar o bico ao prego. Conseguem sempre virar o jogo a favor deles, mesmo quando têm culpa. Aliás, o não reconhecimento dos erros será uma característica deste tipo de pessoas. São pessoas muitas vezes discretas, aparentemente muito silenciosas, que ocupam supostamente pouco espaço, mas que depois, quando junto dos mais próximos, conseguem ser sarcásticos, cínicos, muitas vezes, e que são muito capazes de desqualificar as pessoas que têm ao pé, como se só eles é que tivessem a razão. Eles são os donos da razão, é boa verdade. E, portanto, são pessoas que raramente pegam naquilo que se propõem a fazer e levam por ali adiante e desenvolvem isso com empenho. Não, são pessoas que muitas vezes são descritas como aquelas que adiam soluções e procrastinam, como agora se diz tão frequentemente, e que, afinal de contas, parecem nunca colocar entusiasmo nenhum naquilo que fazem, menos quando dão como sinal de vida aquele vómito de raiva, que em muitas circunstâncias nem sequer é de raiva, é assim verdadeiramente de ódio. O que é curioso é que no dia a seguir, quando nós dizemos, olha, mas o que é que se passou? Eles parecem não ter consciência daquilo que fizeram, e o parecem, eu acentuo porque obviamente que a têm, mas censuram de tal forma tudo isso que reagem como se tivessem assim um síndrome neurológico qualquer, dissessem as coisas mais incríveis, mas aparentemente não tivessem, enfim, uma noção de nada daquilo que fizeram. Então como é que se lida com estas pessoas? Como é que nos protegemos deste tipo de comportamento? É confrontando estas pessoas diretamente? Isso não pode gerar uma resposta que está dentro do padrão de resposta e de comportamento destas pessoas, que é precisamente esse, de virar o jogo e dizer que somos nós que estamos a exagerar, que não é nada daquilo. Qual é a melhor maneira de lidar com alguém que tem este comportamento? Aquilo que todos nós fazemos com estas pessoas, e fazemos-lo com uma sabedoria fora de lugar,
por mais que depois isso se vire contra nós, é tratá-los como se, no fundo, não pudessem ser verdadeiramente contrariados, com muitas delicadezas, para que eles não se zanguem. E eu acho isso sempre muito pouco razoável, porque quanto mais nós alimentamos o ego, como se vai também dizendo, destas pessoas, elas vão passando por entre os pingos da chuva e parecem não ter esse tipo de reação, mas ao mesmo tempo vão esperando que nós jamais os contrariemos naquilo que entendamos que devemos fazer. E quando os contrariamos, então tudo se estraga. E, portanto, eu acho que esta reação que nos faz encolher devia ser verdadeiramente proibida. Ou seja, eu percebo que o façamos de uma forma quase reflexa, sem darmos por isso, mas encolhermos-nos perante estas pessoas para que elas passivamente ocupem o espaço que muitas vezes ocupam, não, por favor. E depois, quando se trata de viver o dia a seguir de um conflito, o que eu acho que é muito razoável é que a seguir não nos encolhamos outra vez, porque quando estamos de boa fé e tivemos uma discussão a dois, estas pessoas são tão persuasivas nos argumentos que utilizam que quem tem uma atitude completamente diferente sobre a vida e sobre aquilo que faz, chega a pôr-se em dúvida e mais, chega a pedir desculpa por aquilo que foi a outra pessoa que fez e não quem pediu, entretanto, desculpa. E, portanto, numa circunstância dessas, são pessoas que merecem este confronto permanente, porque, de outra forma, se os deixamos, enfim, ganhar espaço e ganhar este protagonismo, mesmo que o façam de forma passiva, estamos a arranjar uma grande dor de cabeça, porque depois, quando estas pessoas decidem ser hostis, são de uma hostilidade absolutamente desmesurada. Estamos a dar-lhes força, portanto, cuidado com os passivo-agressivos, é preciso saber lidar com eles. Eduardo, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, estamos sempre disponíveis em podcast, nas plataformas habituais, também no site observador.pt, e pode sempre enviar-nos as suas questões para o endereço de e-mail eduardosá@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço para si e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.